Você é pai ou mãe e já pensou em colocar o seu filho numa escola de idiomas desde cedo, desde quando ele é bem pequenininho? Cada vez mais o ensino de línguas estrangeiras tem feito parte da vida acadêmica dos pequenininhos. Eu mesmo sou pai, tenho 2 filhos, um de 5 e um de 6 anos, e tento mostrar para eles a importância de aprender um idioma desde cedo. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, ele vai ser uma série de vídeos com episódios e tudo mais sobre como a gente consegue ensinar inglês para os nossos filhos dentro de casa, utilizando materiais super simples e que você pode usar também. Se identificou? Então fica ligado que hoje é o primeiro episódio de como ensinar inglês para as nossas crianças. Bora ver! Ensinar inglês para criança é um desafio, mas é mais simples do que parece. As crianças elas têm uma habilidade de memorização muito melhor do que nós adultos, né? Isso por vários motivos e eu não sou médico aqui e não vou conseguir te dar nenhum deles. Porém, é evidente que uma criança ela tende a aprender tudo com muito mais naturalidade que um adulto. Então muitos pais acabam colocando desde cedo os pequenininhos em cursos tradicionais de idioma. Isso não tem nenhum problema, né? Quem tem condições de fazer isso é sempre legal. Uma sala de aula tem suas vantagens, junto com outros colegas e tudo mais. Mas se você não tem condições nesse momento de colocar o seu filho, ou sua filha, ou seu irmãozinho, ou seu sobrinho, enfim, numa escola tradicional de idiomas, você consegue fazer isso de casa. E hoje a gente vai começar uma série de vídeos onde eu vou te dar dicas de como você pode aprimorar o ensino dos pequenos dentro de casa. Para isso eu vou precisar da ajuda dos 2 protagonistas principais dessa série, que são os meus filhos, Miguel e Catarina. Eu vou usar os meus próprios filhos como cobaias, entre aspas, né, para poder mostrar para vocês que é possível ensinar inglês de casa e com poucos recursos. Claro que quanto mais inglês você souber, melhor você vai conseguir ensinar isso para os pequenos. Porém, se você souber o inglês básico, você consegue passar esse básico para os seus filhos ou para os pequenos dentro de casa e acabar aprendendo com isso, porque uma das melhores maneiras de aprender inglês é ensinando. Miguel e Catarina tiveram pouquíssimo contato com o inglês. O contato deles é o de escola, realmente, né? Eles têm, 2 horas por semana de aula, mas aquele inglês bem de colégio, bem de brincadeirinha mesmo, e a gente vai reproduzir isso em casa, né? Só que eu vou adicionar novos elementos, novas práticas, novas palavras, e a gente vai ver o quão rápido eles se desenvolvem. Vocês vão conseguir acompanhar todo o desenvolvimento deles. A gente está começando agora, ou seja, em agosto de 2020. Então, à medida com que os episódios vão aparecendo, vocês vão vendo os desenvolvimentos e como é que eles estão se saindo, para saber se realmente funciona o método que eu estou falando. Para você não perder os próximos episódios, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Toda semana a gente vai postar um episódio novo. Além do episódio, a gente também tem outros vídeos com outros conteúdos diferentes. Então não se esquece, galera, se inscreve aqui no canal. Bom, galera, na primeira aula, então, o que a gente vai precisar são flashcards. Nada mais do que flashcards. Super fácil, todo mundo consegue fazer em casa. Se você tiver impressora, melhor, né? Porque você vai conseguir imprimir, eles vão conseguir pegar, brincar, de repente até desenhar, fazer outras atividades mais lúdicas. Se não, você pode usar o seu tablet, pode usar o seu celular. Flashcards são pedaços de papéis com alguma imagem. Tá? A princípio, a gente só vai colocar a imagem. Então, a gente vai falar sobre números e animais nessa primeira aula. Então, imprimir flashcards ou folhas de papel com aquele animal. Tá? Com aquele animal. Então percebe, pessoal, eu separei um grupo de folhas só com números de 0 a 10, tá? Números grandes, onde eles possam ver com facilidade, e um outro grupo só com animais. Tá? Esses animais não contêm a palavra escrita, até porque de 4 a 5 anos, provavelmente seu pequenininho ainda não deve saber ler, ou se sabe tá aprendendo nesse momento, né? Então, no momento a gente não precisa colocar o nome, tá? A gente vai colocar somente a fotinho do animal. Na primeira rodada de exercícios, você vai repetir os números para eles. Vamos começar com os números. Então, de 0 to 10. Você vai fazer de 0 to 10 mostrando o número, tá? Durante, não sei, umas 2 ou 3 vezes, bem devagar, pedindo para eles repetirem. Se a forma como eles repetirem não ficou legal, pede para repetir de novo, tá? Mas de 0 a 10. Depois, lá para a terceira, quarta rodada que você está fazendo, o que eu sugiro que você não fale e peça para eles responderem. Tá? Então você vai mostrar o número 4, fora de ordem, tá? Você vai mostrar o número 4 e perguntar: What number is this? What number is this? Ele vai ficar meio perdido. O que ele tá falando? Tá falando em inglês? Não tem problema, a ideia é que eles já comecem a se acostumar com o som das perguntas. Tá? Então, what number is this? Aí, se ele ficar perdido na primeira vez, você mesmo responde 4.
This is number 4. What number is this? Aí ele já vai saber que essa pergunta, what number is this, significa que número é esse. Então dá uma olhada no desempenho do Miguel e da Catarina nessa primeira rodada de exercício. 0, 1, 2, 3, 4, 5, number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Logo depois você vai fazer a mesma coisa com os animais, tá? Você vai mostrar o animal e você vai repetir o nome do animal. Faz todos os animais que você tiver impressos ou que você tiver disponível nos seus flashcards, né? Umas 2 ou 3 vezes mais uma vez. Depois repita o processo que você fez com os números. Comecem a mostrar os animais fora de ordem, onde eles vão ter que escolher, né? Falar o nome correto. What animal is this? Essa é a pergunta que você vai lançar. What animal is this? Primeira vez ele, que? Aí você pergunta e responde. What animal is this? This is a dog. What animal is this? This is a cat. This is a cat. E sempre dá ênfase no nomezinho do animal, tá? E pede para eles irem repetindo. Não precisa responder a resposta completa, this is a cat, você pode só colocar o nome do animal, pedir para eles responderem o nome do animal. Então, dá uma olhada como é que ficou. Fox. Tiger. Wolf. Wolf. Bear. Cow. Sheep. Elephant. Dog. Uma outra forma de fazer a atividade ficar um pouco mais lúdica é pegar esses exercícios e colocar em outro ambiente da sua casa, separados. E você pedir para eles, por exemplo, 4 dogs. 4 dogs. Então eles vão ter que pegar o número 4, né, o papel do número 4, o flashcard do número 4 e o flashcard do dog, que é o flashcard do cachorro. E eles têm que trazer para você. Então, sem você perceber, né, talvez sem você perceber, eles já estão começando a colocar os números e os animais juntos na mesma frase, né? Então, quando você fala 4 dogs, ele já consegue pegar o número 4 e o cachorrinho e trazer pra você. Super legal, dá uma olhada como é que ficou com eles. Vamos lá, primeiro, Miguel, 2 cats. Miguel, 2 cats. Catarina, 5 dogs. 5 dogs. Mostra aí, Miguel. Mostra pra câmera aí. 2 cats. Very good. How many cats? How many cats? Quantos gatos? How many cats? 2 cats. 2 cats. Very good. Three dogs. Primeiro vem o número. 3 dogs. Muito bem. O primeiro dia você pode focar apenas em introduzir esses animais e esses números. Não começa a colocar muita coisa, porque pode confundir a cabeça deles, tá? Então, nesse primeiro momento, na primeira semana, né, se você fizer uma aulazinha com eles ali de 1 horinha, né, 2 vezes na semana, uma terça e uma quinta, uma segunda e uma quarta, 2 vezes por semana no começo tá bom. No começo tá legal. Tá? 1 horinha que você se dedica pra isso, galera. Então, assim, coloca na agenda, realmente separa essa 1 hora, finge que é um compromisso de trabalho. Tá? Porque senão não vai funcionar. O inglês ele precisa ser constante. Quando chegar o momento de você introduzir novos elementos do mesmo tipo, ou seja, novos animais, né, o que você pode fazer? Você começa a fazer uma revisão primeiro com aqueles animais que você primeiro introduziu, né? Que animal é esse? What is this animal? Né? E faz toda a revisão com eles. Depois, logo já na segunda, você começa a misturar e colocar animais novos no meio. Né? Por exemplo, what is this animal? Dog. What is this animal? Cat. Aí do nada você coloca uma formiga, que é ant. Né? What is this animal? E aí ele vai ficar talvez um pouco meio perdido. Não tem problema. Aí você fala, this is an ant. Ant. Repete bastante, dá uma ênfase no nome do animal, né? Dá uma ênfase no nomezinho que você vai mostrar pra ele, porque é nessa hora que ele vai memorizar esse novo animal que você está introduzindo, esse novo elemento. Elephant. Miguel, elephant. Zebra. Yes. Lizard. Ant.
Você deve ter percebido que já nessa segunda leva de elementos eu já comecei a introduzir o nomezinho do animal embaixo. Isso é muito bacana para crianças que já sabem ler, como é o caso do Miguel. A Catarina ainda não aprendeu, ainda está se desenvolvendo, até tem uma noção, mas ainda não sabe ler completamente. Tá uma sériezinha abaixo do Miguel. Então, se você tiver um filho que já saiba ler ou já saiba ter noções de leitura, de repente pode colocar já na segunda leva o nomezinho dos animais ali escritos para daí eles usarem como uma, não vou dizer uma cola, mas como usarem como um gatilho ali para pegar. Então é isso, pessoal. Primeira aula, primeiro episódio da nossa série foi baseadas em números e animais, né? E como é que a gente consegue introduzir isso para os pequenininhos, para as crianças de 4 a 8, 9 anos, de uma forma mais lúdica e uma forma que realmente fixe na cabeça deles. Vocês vão acompanhar o desenvolvimento dos dois junto comigo, aula a aula, e vai poder aplicar as mesmas atividades e os mesmos exercícios com os seus próprios filhos. É legal fazer isso mesmo se você não tiver um inglês fluente. Se você já for um aluno de inglês, se você já for autodidata, você pode começar ensinando para os pequenos, ensinando para os seus filhos o que você vai aprendendo em sala. Claro que você tem que adaptar a sua linguagem, né? Você não vai conseguir te ensinar para ele com um quadro, né? Não tem cabimento fazer isso. Mas você adapta a sua linguagem, você adapta e você vai ver que é uma excelente maneira de você mesmo estudar. A ensinar inglês é uma das formas mais bacanas que tem da gente aprender. A gente memoriza tudo com muita naturalidade, com muita facilidade. Tenta que você não vai se arrepender. Se você conhece alguém, se você conhece um papai ou uma mamãe, um irmão mais velho, uma irmã mais velha que tem interesse ou que acha que pode ser legal aplicar essas técnicas com os próprios filhos e com os próprios pequenininhos, não esqueça de compartilhar esse vídeo para ele ou para ela. Obrigado, galera. Tchau.